participar e opinar. Então, o Condema vai dar uma opinião nesse caso. Está bem claro. Em geral, o verbo que fala sobre a competência, olha como começa aqui os verbos. Propor, o item 2, colaborar, o item 3, propor, o item 4, monitorar, o item 9, participar. Então, é esse verbo que vai falar naquele tema específico o que o conselho pode fazer ou não. Se está a opinar, vocês não vão poder cobrar do secretário que ele siga, porque é uma opinião. Né? Se está decidido, aí está estabelecido que o Condema decide. Então é importante se debruçar e vai surgir, podem ter certeza que já deve surgir, né? E vai surgir cada vez que o Condema tiver uma atuação mais intensa, vão surgir mais dúvidas. Né? Pode passar, gente, por favor? Então aqui é um pouco a composição do Condema. Tem 3 representantes da Prefeitura, 3 do Estado, 3 de associações civis do setor produtivo, 4 organizações de profissionais, né? CREA, OAB, etc. 3 associações de moradores, 6 organizações não governamentais que atuam na área ambiental, 2 instituições de ensino e 4 organizações que não se enquadram nesses critérios anteriores aí. Então, 28 instituições fazem parte do Condema. Aqui é um pouco como a gente trabalha, né? Tem a plenária, que é a reunião mensal, onde estão todos os conselheiros, né? Claro, alguns faltam, mas são convidados. Oi? Uma por mês. As reuniões são mensais, as reuniões ordinárias, né? Dependendo do volume de trabalho, a gente faz extraordinárias. Mas deve acontecer umas 2 extraordinárias por ano. E fora isso, são reuniões mensais. Como é um conselho com uma composição razoavelmente grande, tem a plenária que reúne todo mundo, a diretoria, que são 3 membros, né, um presidente, um vice e um secretário, e aí nós temos as câmaras técnicas. Então, por exemplo, tem uma câmara técnica de resíduos, uma de biodiversidade, uma que vai tratar de uso e ocupação do solo, uma de educação ambiental e assim vai. Né? Por quê? Porque nem todos os temas é possível e nem há tempo de discutir com todo mundo. Né? Então a gente cria essas câmaras, que são comissões que vão se reunir em outros momentos, né, um número menor de pessoas, para se aprofundar naquele tema. Então vamos imaginar que o Condema de vocês resolve colocar bastante energia na gestão de resíduos no município. Né? Então talvez seja interessante criar uma câmara técnica de resíduos, onde alguns de vocês mais interessados no tema, né, que querem discutir, se reúnam, né, discutam, elaborem uma proposta e essa proposta volta para a plenária dizer se essa proposta é do Condema ou não. Né? Então é um pouco assim que a gente funciona. Dependendo dos temas que surgem na plenária, a gente cria ou envia para as câmaras técnicas que já existem, para que ela se debruce com mais calma sobre o tema, elabore propostas e essas propostas voltam para a plenária, porque a decisão do Condema só é tomada na reunião plenária, que é onde participam todos. Mas essa é uma dinâmica que a gente tem para aprofundar as discussões que são impossíveis de serem discutidas na plenária. Né? Essas câmaras técnicas, não necessariamente elas estão se reunindo a todo momento, depende da demanda. Então, se Piracicaba está discutindo esgoto, a câmara técnica que vai estar mais ativa é a de esgoto, porque tem uma demanda para ela trabalhar. Se é resíduos, é de resíduos, assim por diante. Né? Então, vocês podem criar e dissolver, você já adota a câmara técnica como forma de... Então, uma forma que a gente trabalha, uma sugestão para temas que vocês queiram aprofundar e que não dá para discutir na plenária. Se dá para discutir tudo na plenária, não precisa criar uma outra estrutura. Mas se vocês sentem que nem todos os temas são possíveis de aprofundar na reunião de todos, essa é uma estratégia interessante. Passagem, por favor. Aqui então uma foto de uma reunião nossa. Pode passar. Aqui mais uma foto, né, só para ilustrar um pouco a dinâmica nossa. Todos são conselheiros? Nem todos, a maior parte. Né? A gente tem se esforçado bastante para divulgar as reuniões do Condema,
né? Inclusive todo mundo que participa deixa o e-mail e passa a receber as convocatórias do Condema. Então tem reuniões que a gente algumas reuniões a gente conseguiu mais de 50 pessoas, dependendo do tema, né? As pessoas elas têm chegado no Condema um espaço bacana para discutir a questão ambiental do município. Não tem conseguido uma participação razoavelmente boa. Pode passar, gente? Então aqui, só para ilustrar, né, um servidor da Secretaria de Meio Ambiente apresentando o projeto Município Verde, né? Então ele tenta sempre trazer, porque lá tem um formato que é um pouco curioso, que difere de uma parte grande dos conselhos. A diretoria do Condema de Piracicaba ela é formada necessariamente por representantes da sociedade civil. Então o presidente e o vice-secretário têm que ser de organizações da sociedade civil, né? Isso está estabelecido na própria lei. Então a gente assume uma dinâmica de sempre trazer os gestores públicos que fazem parte ou não do Condema para apresentar o andamento da política. Aqui é um pouco do que a gente adotou como diretriz, né, dessa gestão de conselheiros e da diretoria, nesse biênio aqui, 2009-2011. Uma diretriz foi intensificar a análise das políticas ambientais do município. Porque o que está acontecendo com o nosso Condema? A gente estava gastando muita energia, não que não sejam importantes, mas para discutir algumas questões mais pontuais, né? Então, por exemplo, a gente discutia por que aquela árvore, que a prefeitura autorizou o corte daquela árvore específica, da esquina da São João com a Boa Morte. Por que a prefeitura cortou aquela árvore? Ou por que naquele lugar teve despejo de entulho? Então a gente ficava nas coisas pontuais, que são importantes, né, para a qualidade ambiental do município. Mas a gente adotou uma outra estratégia. Ao invés de discutir o corte daquela árvore, discutir a política da prefeitura de arborização urbana. Ao invés de discutir um problema específico de lixo, discutir... Se alguém quiser água, temos aqui um lote. Ao invés de discutir um problema específico de lixo, discutir a gestão de resíduos da prefeitura. Então é um pouco sair das questões mais pontuais para discutir a política pública mesmo, né? O que a prefeitura tem de diretrizes, de ações naquele tema. Uma outra diretriz nossa foi a criar um suporte administrativo. Pelo fato da diretoria do Condema de Piracicaba ser composta pela sociedade civil, acabou tendo um afastamento muito grande do poder público do Condema. O poder público não participava com frequência do conselho. E tudo que tinha que fazer era a sociedade civil. Então tem que mandar um ofício, eu tinha que pegar o meu carro, a moto, e ir até a prefeitura protocolar o ofício. Tem que ligar para os conselheiros avisando da reunião, eu tinha que pegar o telefone, ligar um por um avisando da reunião. E aí, no processo de diálogo com o poder público, hoje é a própria prefeitura que dá esse suporte administrativo para o Condema, né? Que faz todo sentido, já que é um conselho público. Uma terceira diretriz é uma capacitação contínua do conselho, né? A gente entende que não precisa transformar os conselheiros em especialistas ambientais, porque não é nem essa ideia. A ideia é que venha o representante dos moradores, que pode ter uma profissão completamente não relacionada à temática ambiental, a gente quer que ele seja o representante dos moradores, não que ele seja um engenheiro ambiental, um gestor ambiental, um biólogo. A gente quer que venha um representante dos profissionais, né, da OAB, não necessariamente um advogado especialista em direito ambiental. Mas é importante que os conselheiros entendam minimamente como funciona a prefeitura, como funciona a política ambiental, como que está estabelecida a legislação ambiental. Então, sem querer transformar todo mundo em especialista, mas como que a gente faz espaços de capacitação para que a gente tenha conselheiros cada vez entendendo melhor do que eles estão falando, para que as decisões do Condema sejam cada vez melhores, né? E uma última diretriz foi a valorização da diversidade de instituições representadas. Porque a gente tem algumas situações curiosas, né, que deve ser frequente em vários conselhos. Muitas vezes o representante da indústria, ele tinha posições mais ambientalistas, né, vamos chamar assim, do que o representante da ONG ambientalista. Então ele queria mais conservação, mais preservação do que o representante da ONG.
Não que a indústria não possa ter uma postura dessa, tomara que tenha cada vez mais. Mas isso mostrava que aquele representante da indústria estava levando uma posição pessoal, né, como indivíduo, não a posição do setor industrial da cidade. Então, um desafio enorme para a gente construir nos conselhos é que quem venha para cá represente o setor, né, ao qual ele pertence, e não as ideias, né, e as proposições pessoais. Porque o ideal do conselho é que ele seja um espaço de representação dos vários setores, não uma reunião de 15 pessoas, é uma reunião de 15 setores, né? É isso que vai fazer com que as decisões do CONDEMA sejam decisões equilibradas e acertadas, né? Não que 15 pessoas juntas não tomem boas decisões, não é isso. Mas a ideia do conselho é que ele seja um espaço de setores, né? Não de indivíduos, né? Pode passar? Então aqui é só, já caminhando para o final, alguns temas, né, que o CONDEMA tem debatido. A gente tem conseguido abranger os vários temas, os temas mais relevantes do município atualmente. Então, recursos hídricos, resíduos sólidos, tratamento de esgoto, educação ambiental, licenciamento e fiscalização, o FUNDEMA, que é o Fundo Municipal de Meio Ambiente, alguns EIA-RIMAS que são apresentados no município, a consolidação da legislação ambiental, arborização urbana, poluição sonora, poluição visual, saneamento básico, município verde, áreas de risco. Esses são temas que nos últimos 2 anos a gente teve alguma discussão, algum debate, né? Então a gente conseguiu abranger uma gama bastante grande de temas, né? O Fundo Municipal funciona? O Fundo Municipal está em processo de operacionalização, né? A lei é de 2005, né? Desde então ele não recebeu nada de dinheiro e nem financiou nada, né? E a gente está no processo de diálogo com a prefeitura para conseguir fazer o fundo funcionar, né? A gente fez até foi agora em março, o primeiro seminário do Fundo Municipal de Meio Ambiente. A gente trouxe a representante do Fundo Municipal do Meio Ambiente de São Paulo, de Americana. Eles apresentaram como funciona o fundo deles, e a ideia desse evento foi marcar para a gente que não, esse é um projeto importante para o município. Então a expectativa é que agora, esse ano, o FUNDEMA saia do papel. Aqui só para ilustrar, né, são alguns pareceres, né? Qual é o seu nome, secretário? Desculpa. Clodoaldo. O Clodoaldo perguntou, né, como que o CONDEMA encaminha as propostas, enfim, as manifestações do CONDEMA. Uma das formas, Clodoaldo, são pareceres, né? Então, parecer é um pouco o resultado da análise e da proposta ou decisão do CONDEMA sobre determinado tema. Então, aquele slide anterior mostrou os vários temas que a gente discutiu. Muitos deles não viraram necessariamente pareceres, né? Que aí é uma forma mais avançada, né? Um papel que, na verdade, vai reunir as propostas do CONDEMA sobre determinado assunto, são os pareceres. Então, tem tema que a gente discute, mas que, ou pela relevância menor, ou porque não deu tempo, a gente não elabora um parecer. Mas o CONDEMA elaborou pareceres sobre o edital do lixo de Piracicaba em 2009, então a prefeitura propôs um edital de licitação de lixo, e aí o CONDEMA se debruçou sobre esse edital e deu um parecer com propostas para aprimorar esse edital da prefeitura. Um outro parecer foi um projeto de lei que instituía a Política Municipal de Educação Ambiental. Mesma coisa, estava na Câmara, o CONDEMA pediu, né, para os vereadores a lei, e aí deu, a partir da análise do que está sendo proposto, deu algumas sugestões para aprimorar o texto. Um outro parecer sobre o estudo de impacto ambiental de uma outra central, um aterro de resíduos sólidos. Deu parecer também sobre a consolidação da legislação ambiental. O que foi essa consolidação? A Câmara, mais uma vez, pegou toda a legislação ambiental do município, que estava dispersa em várias leis, e reuniu numa lei só. Consolidou essa legislação que estava espalhada em várias leis, numa lei só. O CONDEMA também discutiu esse documento e deu esse parecer. Um parecer sobre o projeto de lei também de resíduos da construção civil.
Então aqui ilustra um pouco, né? Tanto projetos de lei, estudos de impacto ambiental, propostas de editais, né, de políticas públicas, são alguns exemplos de temas que o CONDEMA se debruçou e deu um parecer. Projeto de lei sobre poluição sonora, o Plano Municipal de Saneamento Básico, um outro projeto de lei sobre arborização urbana, um tema de gestão de áreas de risco também. Não sei se vocês tiveram esse problema de enchente. Você tem problema de enchente aqui? Não. 3 pontos. Mais Nada a ver, para dar tempo de tirar o sol. Entendi. Não, mas, lá em Piracicaba, a gente teve a enchente mais, como tiveram em várias outras cidades do Brasil, né? Não foi privilégio nem castigo nosso. Teve uma das maiores a enchente mais forte dos últimos 30 anos. Né? Então, o CONDEMA se debruçou sobre esse tema e fez um parecer. Então, só volta uma, James. Por favor. Então, assim, como que funciona a dinâmica desse modelo de pareceres? Está havendo uma discussão na Câmara de Vereadores, um projeto de lei. Ou a Câmara envia para o CONDEMA, que é uma dinâmica interessante, né, da Câmara adotar. Ó, CONDEMA, eu gostaria da análise de vocês sobre esse projeto de lei que a gente está debatendo. O CONDEMA retorna para a Câmara esse parecer. Ou, às vezes, a Câmara não enviava para o CONDEMA, mas o CONDEMA ia lá e pedia. Né? Então, ou a Câmara envia, ou se o CONDEMA achar relevante, o CONDEMA pode pedir também para analisar. No caso dos projetos de lei. Políticas públicas, a mesma coisa. Tem temas que a própria Prefeitura traz para o CONDEMA, e aí seria uma postura muito interessante da Prefeitura, trazer a própria Prefeitura. O que angustia a Prefeitura em termos de política pública? Né? Quais são os temas que vocês precisam de mais cabeças aí para ajudar a pensar? E aí vocês podem trazer para o próprio Conselho esses temas. Né? E outros temas podem surgir do próprio Conselho. Né? Um conselheiro traz um tema e fala, ó, na minha opinião, né, o senhor pode trazer, na minha opinião, a gente precisa discutir a questão do lixo. E aí, a partir de uma proposta de um conselheiro, o CONDEMA se debruça sobre um tema. Então, essa dinâmica pode ser adotada. Ou os próprios órgãos públicos, legislativo ou executivo, trazem para o Conselho, o que é uma prática que deve ser incentivada e valorizada, ou os próprios conselheiros da sociedade civil podem trazer temas para o Conselho e pedir para que o Conselho discuta esses temas. Pode passar? Aqui foi só... Volta lá, James, por favor, só para eu passando escrito. Então, é só voltando naquele modelo, né? Chega para plenário, o secretário de Meio Ambiente, o vereador ou o conselheiro trouxe um tema para a plenária. Gostaríamos de analisar tal tema. A gente joga para uma Câmara Técnica que vai discutir em mais detalhes, vai se aprofundar e vai elaborar um parecer da Câmara Técnica. A Câmara Técnica entende que aquele projeto de lei é ótimo, é bom, precisa de aprimoramentos, que o edital da Prefeitura pode ser melhorado, e aí essa proposta de parecer volta para a plenária. E aí a plenária vai dizer, não, o que a Câmara Técnica falou está certo, está mais ou menos certo, pode ser melhorado. E aí quando a plenária dá a votação final, significa que aquilo é uma posição do Conselho de Meio Ambiente. Pode passar? Aqui foi só um tema que o CONDEMA se debruçou e ainda está em debate, até através desse tema que o James entrou em contato com a gente, que a Prefeitura não conseguiu aprovar aquele edital de lixo de 2009, então ela propôs um novo edital no final do ano passado, e o CONDEMA, com outras organizações de Piracicaba, fez o que a gente chamou Fórum Gestão de Resíduos. Então a gente fez várias tardes, né, foram 4 fóruns, para debater esse edital da Prefeitura. Né? Então a gente conseguiu reunir mais de 100 pessoas, né, nesses eventos para debater uma política pública que a Prefeitura estava propondo. Então o CONDEMA, em alguns momentos, quando vocês julgarem relevante, podem até provocar eventos maiores, né, seminários, fóruns de debate, para que atraia mais pessoas para participar da discussão. Aqui são só os materiais do fórum, pode passar, né? Pode passar de novo, por favor. Aí já, fechando mesmo, gente, alguns desafios nossos, né? Talvez o principal desafio está nessa primeira fase, que é criar capacidade política, técnica e administrativa para análise e proposição de políticas públicas. Quando eu falo capacidade política, né, obviamente não é capacidade
político partidária, né? O Condema não é um espaço de disputa de partidos políticos. Capacidade política é no sentido de analisar